Olá, pessoal, eu sou a Ana Gismonti e é com prazer que eu apresento o terceiro episódio do nosso Gravaí, o podcast oficial da Sigra. Sejam todos muito bem-vindos e eu vou aproveitar para quem está chegando agora para reforçar que o Gravaí é mais uma iniciativa da Sigra, que é a nossa associação aqui de Gravataí, que tem por missão fomentar e incentivar o empreendedorismo e o crescimento dos empresários de Gravataí e da região. E o Gravaí vem como mais uma iniciativa para apoiar e trazendo aí líderes da região e de Gravataí que possam trazer suas histórias para inspirar e trazer novidades, informações importantes e relevantes aí para os nossos ouvintes. A nossa expectativa, né, Alessandra, é que todo mundo que esteja nos ouvindo saia daqui sempre mais rico, com mais repertório, com muitas dúvidas também, né? Porque a gente sabe que é das perguntas que nascem as grandes ideias. Então sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio. E eu sou a Alessandra Halter e eu queria primeiro agradecer os nossos patrocinadores que apoiaram nossa ideia desde o início, desde o dia 1. Desde o dia 1. Desde o dia 1. Perrone Vartes e Associados, 25 anos de experiências aqui em Gravataí, apoiando o setor jurídico. Hiperpã Pães e Salgados. Ana, eles deram um presente para as nossas convidadas. Que Hoje veio. Hoje veio. Veio cookie com chocolate, veio pão de queijo. Eu fiz tanta propaganda desse cookie, né? Eu tô louca de vontade de experimentar. E o nosso patrocinador, Ouro, o Boticário, onde tem amor, tem beleza. E a gente está aqui com mulheres belas e competentes hoje. Estou muito feliz, uma honra estar com essas meninas aqui no nosso terceiro episódio do Gravaí. Vou apresentar elas, então. Deixa de suspense, vamos falar aqui. Então, Luciane Vilas Boas Pessato, brasileira, casada com Antônio Demarque Chula Júnior, que em 22 de agosto de 2026 farão 40 anos de casados. Mãe da Rafaela, 34 anos, advogada, e Gabriela, 31 anos, psicóloga. Nascida em Porto Alegre, em 12 de 12 de 1961. Ela não tem nem vergonha de botar a data de nascimento. É ela que mandou, né? Isso aí. Isso aí. Formada em Educação Física em 1984, pois sempre adorou o esporte. É formada em Direito, no ano de 1986. Porque também sempre teve a justiça muito forte no seu DNA. Atuou 4 anos como professora de Educação Física em 2 escolas particulares de Porto Alegre, no IPA e na Escola Santa Rosa de Lima. No dia da sua formatura de Direito, foi convidada a trabalhar na Pessato, onde iniciou em 1988. Em 1989, se demitiu. Já deu um spoiler aqui, Ana. E foi fazer um ano sabático fora do Brasil, um ano que viveu e precisava voltar depois para ajudar a família na empresa. O local onde se encontra até hoje, uma história de 37 anos. Nossa, é uma jornada. E essa é só a nossa primeira convidada. Só a primeira, tem mais uma. Então, estamos aqui também com a Bruna Ducati, é advogada formada pela PUC em 2011, especialista em Direito Imobiliário, Contratos e Responsabilidade Civil. Iniciou sua carreira atuando em escritório de advocacia ao lado do irmão. Em 2012, passou a integrar a Pessato, Negócios Imobiliários, atuando no setor jurídico da empresa. Ao longo dos anos, foi gradualmente deixando a advocacia para assumir funções administrativas e de gestão. Filha de Werner Ducati, um dos fundadores da Pessato, assumiu a direção do negócio em 2016, após seu falecimento, ao lado de Luciane. Atualmente é diretora e sócia da Pessato Negócios Imobiliários, onde atua diretamente no desenvolvimento do negócio e na liderança da equipe. É casada com Felipe há 10 anos e é mãe da linda Helena, de 3 aninhos. E depois vai compor essa mesa aqui também a Rafaela Chula, a Rafaela Pessado Demarque Chula, filha mais velha da Lucky, né? Para os conhecidos, para os íntimos, spoiler aí. Mais um spoiler. É irmã da Gabi, advogada formada em Direito pela PUC, pós-graduada em Contratos e Responsabilidade Civil pela mesma instituição, formada em Pensamento Sistêmico com ênfase em Direito pela Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, CBDSIS, e com especialização prático-teórico em Proteção do Patrimônio Família e Empresa. Atuou como advogada desde 2013 na área de Direito Imobiliário e Consultível Civil, em Porto Alegre. Em janeiro de 2024, ingressou na Pessato no setor jurídico de vendas. Um ano depois, em 2025, assumiu a direção da empresa, junto com Luciane e Bruna, que trio, hein? Tendo maior atuação na área de comercial de vendas. Ana, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Já que a gente ousou, né? Ousamos. Convidamos um trio para o nosso podcast. Trio. Então, a gente vai fazer hoje em 3 etapas.
Vamos conversar com a Luciane e com a Bruna sobre a sucessão, né, dos fundadores. Depois vamos convidar a Rafa para vir, né, falar junto com a Luciane sobre gestão, liderança e sucessão, mãe e filha, no mesmo quadrado. Sim. E por último, então, a Bruna e a Rafa, para falar um pouco sobre essa liderança numa nova geração da empresa aí, que esperamos que seja por muitos e muitos anos. Será? Será? Se Deus quiser. E, Alessandra, quando a gente tem um convidado, a gente já se sente honrada, né? Com 13, então, imagina como é que a gente está se sentindo aqui hoje, né? Então, Felizes. a gente quer primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer. Mas eu queria contar um pouquinho esse grande legado aí, falar um pouquinho dessa história, desse legado que elas estão à frente há tantos anos. Então, a Pessato Imóveis é uma das mais tradicionais e respeitadas imobiliárias da região de Gravataí, com mais de 6 décadas. Isso que é história, né? De atuação no mercado imobiliário. Foi fundada em 1960 pelo grande líder Romeu Pessato. Ela começou como Planic Imóveis, mas o seu Romeu sempre foi um visionário e a sua enorme capacidade para os negócios tornou possível a consolidação da marca. Em Werner Ducati tornou-se sócio da empresa. Faltou o ano aqui. 85. Vou voltar um pouquinho. Em 1985, Werner Ducati tornou-se sócio da empresa, que passou a se chamar Pessato Administradora de Imóveis. Seu Werner tinha uma grande capacidade de gestão, contribuindo para o crescimento constante da empresa, que hoje é a principal e mais tradicional imobiliária de Gravataí. Há 37 anos, a Pessato tem a Luciane na gestão e no comando. Depois, com o reforço da Bruna a partir de 2012, e há 2 anos, fechando o trio com a chegada da Rafaela na gestão. Que baita história. Aí a história a gente nem começou a falar, hein? Nem demos espaço ainda para Nem. elas falarem. Então, como a Alessandra já explicou, a gente vai começar aqui com a Luciane e com a Bruna. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por terem topado participar com a gente, contribuir, trazer aí toda a história e a experiência de vocês, que certamente vai ser muito rica para os nossos ouvintes. Mas então, A palavra está com vocês aí. bom dia para vocês, para minhas parceirinhas. É um prazer estar aqui participando deste momento, desse bate-papo, desse podcast que vem da origem da Sigra, na qual eu me orgulho muito de fazer parte como uma diretora. E essa entidade que ajuda tanto, né, no município, aos seus associados. Então, muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser bem gostoso ouvir essas 3 aqui. Então, eu venho de uma família de empreendedores, né? Numa geração lá dos meus avós, tanto materno como paterno, eles foram empreendedores. O meu pai, como já foi dito aí, lá em 1960, veio para Gravataí, nascido em Nova Prata, veio para Porto Alegre e se posicionou profissionalmente em Gravataí, em 1960. Em 1988, eu vim para Pessato através de um convite bem demandado de meu pai no dia da minha formatura. Foi convite ou foi uma intimação? É uma intimação. Em breve diríamos assim. Em breve uma vamos querer saber intimação. mais sobre isso. E aqui estou na Pessato, março de 2026 vai fazer 38 anos. Que demais. Uma trajetória. Bruna, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos. Para mim é uma honra fazer parte desse podcast. Tenho certeza que muitos nomes de peso passarão por aqui, então para mim é uma honra mesmo. Estou muito feliz. Agradeço pelo convite de estar aqui com pessoas tão especiais, incluindo as minhas sócias. Então, muito obrigada. Obrigada pelo bem. convite. Vamos lá, então. Bora? Bom, vamos para a primeira pergunta. A Lu já se adiantou, já foi respondendo uma parte. Achei que até ela tinha lido já a pergunta, já saiu respondendo. Que é o normal, né? Isso aí, não tem problema. É que mulher tem uma intuição, né, Lu? A gente vai né? indo. É isso aí. Então, a gente queria começar contigo, Lu, primeira sucessora aí na Pessato. Não podemos deixar de falar do teu pai, que a gente vê aí na história de Gravataí. Tem muita coisa com a mão dele, né? Na história dele, foi um visionário em Gravataí. E a gente queria saber de ti, como é que foi crescer nesse legado, como é que tu te viu crescendo como pessoa, né? Mas também como profissional dentro de toda essa história e toda essa visão do teu pai. Bom, como eu falei no início ali, que eu me adiantei, né?
Na verdade, pessoal, eu não tinha ideia de vir trabalhar com meu pai, de vir para Gravataí. A minha ideia, após eu me formar no direito, era de seguir a magistratura. Me formei no direito depois de ter me formado na educação física e o meu pensamento era, bom, me formei no direito, vou fazer concurso e vou ser uma juíza. Esse era o meu pensamento, era o meu ideal. Porque todo mundo dizia, Lu, tu vai ser uma excelente juíza, porque eu sempre fui... O meu DNA de justiça foi sempre muito forte, muito forte. E eu achava que eu poderia ajudar muito, né, no sentido de ser lá adiante juíza. Mas a vida vai mudando, a vida vai dando novos rumos, e acabei sendo convidada pelo meu pai para trabalhar com ele. Fala pra gente um pouquinho, como é que foi esse convite, que eu fiquei muito curiosa. Mais detalhes. Na verdade, assim, pessoal, como eu falei, a vida ela vai te mostrando cenários que tu não está nem preparada e tu nem imagina que possa acontecer. Eu tinha um irmão, um pouco mais novo, 1 ano e 3 meses mais novo, que no meu pensamento, e talvez inclusive do meu pai, ele seria o sucessor da empresa. Ele também fazia direito e eu imaginava, então, não, o meu irmão vai ser o sucessor lá na Pessato. Porque eu, sinceramente, apesar de amar trabalhar na Pessato, não era essa a minha ideia. O meu irmão faleceu em 1985. E aí a vida muda, né? Um baque na família, uma tristeza geral, uma comoção, vários anos para nós nos arribarmos. Pensa para um pai e para a mãe perder um filho. Eu era muito amiga do meu irmão, tinha uma relação muito linda de irmão, né? E realmente aquele episódio nos deu uma tristeza profunda. Tranquilo, eu fiz terapia, meus pais também, e a gente foi lidando naquele período assim, não, a gente tem que voltar à nossa realidade, né? Apesar de sempre ter aquela tristeza no coração. Ok. No dia da minha formatura, o meu pai, já não tendo aquele pensamento, né? Não tenho o filho que talvez fosse o sucessor. No dia da formatura, eu me lembro como se fosse hoje, o meu pai de um lado e o pai da Bruna do outro. Parabéns, parabéns. Segunda-feira na Pessato. E eu Nossa, Então não foi bem um convite, né? Uma digo, intimação. Foi intimação não, isso aí. não, não. Sim, 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 sim. Mas eu achei que aquilo era mais brincadeira, né? Só que não, né, Chegou pessoal? segunda-feira. 37 anos depois. Chegou segunda-feira e começou aquele convite a se tornar um pouco mais forte, né? Mas eu trabalhava, eu atuava na área, como eu me formei em educação física, eu trabalhava na área da educação física. Era professora de natação no IPA, me formei na Escola Superior do IPA e em seguida me convidaram para trabalhar lá. E também numa outra escola, e eu amava trabalhar nessas duas escolas. E eu me formei em agosto, início ali de agosto. Eu digo, não, mas espera, eu tenho que ver como é que vai ser a minha vida. Eu não tinha esse planejamento, eu ia começar a fazer concurso, me preparar para concurso. Enfim, meio semestre ali, não que tu vai, porque tu não vai, isso, aquilo. E acaba, pessoal, que a gente vai percebendo que um convite, uma intimação de um pai não é qualquer coisa, né? E de vez em quando o pai da Bruna, daí, Lu, como é que é? Vamos? Não. Enfim, pessoal, fiquei mais um tempo para realmente definir se eu iria ou não, até que chegou um momento eu digo, não, mas só um pouquinho. Eu vou ter que ajudar a família, né?
vou ter que aceitar um pedido de um pai que já não está mais aqui, mas, né, foi meu amigão. E aí aceitei o desafio. Digo, também, vamos lá, vou trabalhar com vocês. Fiquei 1 ano e vi que a coisa era bem complicada. Meu Deus do céu. Não era comercial de margarina. Não era. Isso porque a empresa, apesar de ela vir lá dos anos 60, né? Em 85, já com a chegada do Werner, a empresa teve mais... nós juntamos junto à empresa mais setores. E a coisa cresceu. E éramos em poucos funcionários. Meu pai, o Werner, eu e 2 colaboradoras. E o bicho pegava direto. E trabalhar com o pai, apesar de na minha caminhada ter sido maravilhosa, no início não foi. Não foi bem aquilo que eu imaginava. Teve uma curva de aprendizado. Sim, teve uma curva. Primeiro porque eu achei que eu já ia chegar chegando. O meu pai lá, junto com o Werner, e eu só um pouquinho abaixo. Tipo assim, já vim como diretora, mas não foi bem assim. Os 2, um pouquinho mais o meu pai, mas os 2 tinham muita simbiose na questão de trabalho, né? Tu vai fazer tudo, tu vai pegar em todos os setores, tu vai ajudar em tudo, porque não tinha todo mundo para tudo. Eu advogava, eu trabalhava na locação, eu trabalhava na venda. De tudo um pouco nós fazíamos. Não tinha assim, Luciane só vai advogar, Werner só vai advogar, Romeu só vai fazer a parte de empreendimentos. Não, era de tudo um pouco. E aí era aquela severina, sabe o termo severina? A gente tinha que fazer de tudo um pouco e eu não estava preparada realmente. E disse, não, só um pouquinho, não é assim, eu não tenho esse... Até porque tu não tinha uma vida de escritório antes, Não né? tinha. Era outra linha. E precisava, eu acho, de alguém chegar ali e colocar um ajuste. Pensei assim, ó, quer saber, eu vou passar trabalho lá fora. Eu estou a fim de fazer tudo lá fora, já estudei, já trabalhei. Eu quero agora me dar um tempo para mim. Na época eu tinha um namorado, que hoje é o meu marido, e que faremos... Que até hoje é teu marido. Até Eu ia hoje. dizer, na época eu tinha um namorado, gente, que Não, isso, é o namorado? mesmo. É o mesmo. Então tá. Toninho, o famoso Toninho. E convidei, intimei ele, tu vai. Olha aí, ó, isso quiser. é o sangue do seu DNA. Romeu, ó. Tinha. Tu tem 2 opções. Toninho, tu vai comigo ou tu fica, porque eu tô indo. Porque eu tinha aquela necessidade de... Eu Que idade achava que tu que lá... tinha, Lu? 24 anos. 25. 24 para 25. E, não, beleza, me dá um prazo aí para eu pensar e daí vamos ver se eu vou poder ir, né? Não, pode ver, porque eu tô indo. E ele aceitou. Fizemos aquele ano sabático, Estados Unidos, Europa, faceira da vida, faxineira, babysitter, distribuía panfleto na praia, o Toninho limpava a piscina, garçonete. Olha, foi um ano, assim, muito legal. Depois a gente fez um mochilão pela Europa, ficamos 3 meses lá mochilando. E naquele período sabático eu fui também curando meu coração e pensando, gente, agora eu vou voltar, o que eu vou fazer? Nas ligações para o Brasil, no Call It Call, né? Aquele pedido de aceita a minha ligação, mãe, pai. O meu pai sempre dizia, e daí, vai voltar? Estou pensando. Sim, voltar para o Brasil, eu sabia que eu ia voltar, mas se voltaria para pensar, estou pensando. E eu acho que lá no fundo eu já estava assim, preparada, né, para voltar e daí começar tudo de novo, de uma forma diferente.
no intuito de realmente poder agregar aos 2 sócios, né, uma cultura que eu achava importante agregar. Voltamos, aí em março de 90, na verdade, com todo 89 eu fiquei fora, março de 90 retornei e cá estou desde então. Em que momento que tu sentiu, não, aqui é meu lugar? Porque no começo ali não era teu lugar, ali tu estava Aham. tentando, mas em que momento, não, aqui é que eu vou ficar por muito tempo? Olha, Alessandra, vários momentos, em várias ocasiões, não vou negar, que eu dizia, não, tá tudo louco, eu vou me embora. E saía a porta fora e dizia para o meu pai, pai, acabou, chega, não tem mais condição, eu não consigo. 2 dias depois, ele ia lá, ele me pedia, e eu me fazia toda de, né, Durona. de durona e tal. Mas assim, pessoal, tudo que é difícil tem um gostinho bom. E eu acho que terminar uma coisa que já era tão boa em Gravataí, uma empresa sólida, uma empresa com credibilidade. Eu enchia meu peito quando eu saía por Gravataí para almoçar com eles, inclusive. Seu Romeu, doutor Werner, seu Romeu. E eu ali no meio deles, eu achava aquilo muito, muito bonito, né? Pessoas bondosas, pessoas trabalhadoras, pessoas com vontade de ter também aquele familiar e pensar na sucessão. Então, aquilo foi me dando conforto. Nada na vida é fácil. Eu digo, mas como é que eu vou ficar agora brabinha ou chateadinha? Eu tenho que ficar aqui. E fui me dando conta. E poderia ter acontecido de dizerem assim, tá, Luciane, agora a gente não te quer. Ah, mas aí que eles iam ter que me Vou ter que aguentar, porque engolir. daí eu digo, não, mas aqui é o meu lugar, aqui eu vou ficar e eu pretendo fazer com que a empresa siga também as decisões e as coisas que eu acho que devem ser implementadas. E foi indo, o rumo foi sendo bem tranquilo, às vezes não, mas como toda empresa, como todo lugar, tu tem que estar ali batalhando, fazendo muitas vezes o papel de aqui, ó, eu acho que tem que ser assim, apesar de mulher, também me impunha em 2 homens, e eles foram percebendo, foram gostando, e aí eu vi que ali eu pertencia àquela empresa e estou aqui, né? Tu falou agora de sair com eles para almoçar, e o orgulho. Eles fizeram muito pela comunidade aqui em Gravataí. Queria que tu compartilhasse um pouquinho, né, Ana, com a gente, o pessoal que não conhece muito a história da Pessato, a atuação deles na cidade, com a comunidade. Não, a Pessato, ela vem há muitos anos assim, né? Sendo parceira do município, né? E quando eu falo município é com a comunidade, né? O meu pai, e depois acho que a Bruna vai falar pelo pai dela, né? Para não ficar uma coisa muito repetitiva, né? Mas ele sempre foi uma pessoa muito voltada a querer agradecer a cidade que o acolheu. Ele tinha ele dizia para todo mundo, onde ele ia, ele dizia, eu não sou nascido em Gravataí, mas eu devo tudo a Gravataí, porque ele veio para cá e aqui ele fez a carreira profissional dele. E, ao mesmo tempo, ele queria retribuir, ele queria levar algo para a comunidade. Então, ele, aos poucos, ele era muito generoso, era uma pessoa muito bondosa, ele fundou o Rotary Club Gravataí, e Rotary Club é uma entidade que é voltada todinha para o bem da comunidade. Ele é o fundador do Banco de Alimentos, porque aonde ele ia, se ele via alguém passando fome, ele ficava bem desesperado e queria ajudar.
Mas eu dizia muitas vezes, pai, sozinho tu não vai conseguir. Tu não pode, agora em cada cantinho que tu vai, tu levar alguma coisa. E ele percebeu, claro, ele que teve essa iniciativa e fundou o Banco de Alimentos, que até hoje existe. Agora eu sou parte da diretoria, sou rotariana, como também faço parte da diretoria do Banco de Alimentos. Então, e várias outras ações que a Pessato sempre fez, né? É muito legal ouvir a história, né? Porque a gente fala sempre aqui no podcast, quando a gente está ouvindo histórias, sobre os pontos de inflexão, né? Que são momentos marcantes na vida que às vezes é aquele momento decisivo que na hora a gente talvez não se dê conta, mas quando a gente está contando, depois a gente, né, se dá conta. Ah, ali, se eu não tivesse ido, não teria feito. Eu acho que tu trouxe vários aí, mas quando tu fala do momento do ano sabático, quando eu te escuto, me parece que foi muito fundamental, né? Até para a relação Sim, com a Pessato, com o teu pai, né? Para tua vida profissional. E que bacana ter, eu como psicóloga, né? Te ouvir dizer que na terapia surgiu isso e de tu ter tido essa iniciativa, né? De tu, com consciência entender que eu preciso dessa parada aqui para poder decidir se eu vou levar esse legado ou não, porque como tu falou, era um legado pesado, né? com Mas é certeza. muito legal te ouvir falando, porque agora tu carrega esse legado, né? Tu falou que Agora, entrava pra almoçar com eles, agora é a gente quando entra pra almoçar com a Luciane nos Isso lugares, né? aí. Que conhece todo mundo. Aham, Aham. né? Agora é a gente que fica ai, orgulhosa quando entra com imagina. ela no restaurante. Olha aí, todo mundo conhece a doutora. Aqui, tô aqui com a doutora Luciane. Não sou mais doutora faz tempo. Deixo para as sócias agora. Aham. Bom, então vamos para Bruna. Bruna, eu queria saber de ti, dentro de toda essa trajetória, né, que teu pai fez parte dentro da Pessato. Queria saber de ti em que momento tu se sentiu parte ou entendeu que aquilo seria a tua história também. Não sei se foi a primeira opção, se chegou a ser uma opção tua, ou se foi também uma intimação como a da Lu. Como é que foi? Na verdade, a minha história e a da Lu são histórias bem parecidas em alguns pontos. Eu também sou formada em Direito, como vocês falaram ali no início. Eu nunca fui apaixonada pelo direito. Eu tinha lá no fundinho do meu coração que eu sempre quis fazer odontologia. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas acabei não fazendo, porque o meu pai era advogado, meu irmão tinha escritório. E tá, então acabei fazendo direito. Então, eu gostava, porém não era uma coisa assim que eu tinha paixão de fazer. E a Lu da mesma forma, então, formada em direito. E quando eu me formei, eu já trabalhava, durante a faculdade, trabalhava com o meu irmão no escritório, então minha única experiência foi de, durante a faculdade, trabalhando no escritório com o meu irmão. E dali, quando nós fundamos a sede nova da empresa, em 2012, nós fundamos, e ali, então, eu fui trabalhar dentro da empresa, com o convite barra intimação do meu pai, tanto eu quanto o meu irmão. Na verdade, um dia, eu nem sabia que eu iria trabalhar lá. Um dia ele abriu para nós a planta da obra, Sede da nova. sede nova, e aí ele nos chamou na sala dele, eu e meu irmão, e disse assim, ó, aqui vai ser a tua sala e aqui vai ser a tua sala. E a gente se olhou, como assim? Porque nós fazíamos o jurídico, trabalhávamos na parte jurídica da empresa, porém, fora, não lá dentro da Pessato. E aí, então, nesse dia, ele nos disse isso, que nós teríamos uma sala. Então, eles estavam fazendo sede nova e teríamos uma sala lá dentro. E aí, não, fiquei muito entusiasmada e tudo, lógico, eu gostei muito, mas, de fato, não foi algo que eu escolhi. E fui trabalhar lá dentro. Inicialmente fazia somente a parte jurídica. Com o tempo fui deixando, a gente começou a colocar mais uma equipe maior de advogados lá dentro, estagiários e tal. E aos poucos eu fui deixando a parte jurídica, bem aos poucos, mas fui assumindo algumas outras funções. E aí, quando o pai faleceu em 2014, e eu tinha 26 anos. E eu, como eu disse, a minha experiência toda era trabalhar no escritório de advocacia. Então, esse foi meu único emprego na vida e depois, ainda assim, na área jurídica, só que lá dentro da Pessato. Então, eu não tinha experiência nenhuma de gestão, de liderança, de o financeiro da empresa, de nada, de nada. E
Em 2016, então, foi quando eu, de fato, assumi, ao lado da Lu, a direção da empresa. Então, passamos a integrar a direção, eu e a Lu. Mas, como eu disse, sem nenhuma experiência. É que, na verdade, eu e a Lu, a gente tem uma relação de muito tempo antes, porque eu tenho a idade que a Lu tem, com todo respeito, né, Lu? Tu mesmo revelou a tua idade aqui. Então, mas eu fiz agora em janeiro 38 anos, então eu tenho o tempo que a Lu tem de empresa. Então, quando eu assumi a direção, eu sempre tive isso muito claro para mim. Eu vou trabalhar aqui, junto com a Lu, e eu vou respeitar, e eu sempre respeitei muito a trajetória que ela tem. Claro que a gente já teve uma outra discussão, mas a gente nunca brigou, né, Lu? A gente nunca, de fato, a gente nunca se pegou no pau. A gente nunca teve atritos de grande importância, enfim, a gente já divergiu, porque a gente diverge bastante em diversas opiniões, a gente tem opiniões diferentes diversas vezes, e eu acho que isso nunca impediu que a gente se respeitasse. Talvez até seja o que enriqueça, né? A relação Com e a certeza, empresa, né? com certeza, eu já aprendi muito com a Lu, com o perfil diferente que ela tem de mim, e eu acho que isso é enriquecedor mesmo. Então, eu sempre tive para mim, eu tenho a Lu poderia ser minha mãe, né, Lu? Então, e eu convivi muito com a Lu quando eu era pequena, e com a Rafa, com a Gabi, quando éramos pequenas. Então, de fato, a nossa relação vem muito antes da Pessato. E eu tinha isso para mim. Se um dia eu ver que as coisas não fecham mais lá dentro, que a gente vai começar a brigar, assim como os atritos que tinham antigamente, que eu acho que faz parte de qualquer sociedade, enfim, mas é que eram dois homens muito conservadores mesmo, e muito controladores, né? O pai, vou falar pelo meu pai, ele era uma pessoa que gostava, um virginiano nato, assim, tudo Metódico. nos mínimos detalhes, e tudo tinha que passar por ele que tinha que saber de tudo que estava acontecendo e tal. Então, não era fácil. Eu sempre tive isso para mim. Se um dia eu achar que as coisas estão se perdendo, eu não vou ficar, porque eu vou prezar pela nossa relação, pelo respeito que eu tenho pela Lu, pela família da Lu, pela história da Pessato. Então, isso sempre tive muito claro para mim desde o início. Porém, como eu falei, que a nossa história é parecida, eu também tive um ano sabático. Só que o meu ano sabático foi na maternidade. Então, eu comentei com vocês que não foi uma escolha minha estar ali, ainda que eu tenha recebido o convite com muita alegria. Enfim, óbvio que eu gostei, adorei trabalhar lá dentro, como adoro até hoje. Porém, na época eu ainda me perguntava, eu nem era tão feliz no direito assim, daí agora eu tô aqui, então eu vou ser advogada aqui dentro. Eu nem sabia se eu queria ser advogada mesmo, e agora então eu vou ter que seguir. E a coisa da odonto aqui, ó. Mas não era odonto que eu queria fazer e tal. E, inclusive, nesse meio tempo, eu fiz um semestre de odontologia. Foi experimentar. Não Fui. deixou de experimentar. Mas por questões da vida que a gente não tem, eu não tinha como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou tive que decidir, ou eu vou fazer odontologia, ou eu vou seguir a minha vida aqui dentro da Pessato. Então, eu fiz realmente um semestre e foi maravilhoso, porque apesar de eu ter gostado muito, gostaria, quem sabe na época, de ter continuado, mas foi algo que eu fiz e que eu tirei da minha cabeça, assim, pronto, eu fiz, entendeu? Eu acho que eu precisava fazer aquilo ali para experimentar. E depois disso, então, segui lá dentro da imobiliária, e eu nunca tive, assim, 100% de certeza, vou ser bem sincera, assim, de que ali era o meu lugar. Porque é muito difícil tu herdar alguma coisa e tu cair ali. Eu era advogada e do nada eu passei a ser diretora da empresa. A Lu fez de um tudo ali dentro, passou por todos os setores. Eu não. Eu, com 26 anos, eu era advogada, e tudo que eu tinha feito na minha vida era advogar, e do nada eu era diretora de uma empresa que tem anos de mercado e que tem 4 setores e que não é algo, né? Tem locação, tem vendas, administração de condomínios, tem seguros. Então, não é algo que tu vai administrar. Vamos ver como é que eu vou fazer.
requer uma experiência que eu não tinha. Então, é óbvio que aquilo ali te traz uma insegurança muito grande. E o fato de tu ser mulher e ser jovem, querendo ou não, faz uma diferença. Então, a gente tinha funcionários ali muito antigos na época. E com o falecimento do pai, a comparação era inevitável. E aí, como é que tu vai comparar? O pai faleceu com 64 anos. Como é que tu vai comparar uma pessoa, né, que vem de toda uma trajetória que iniciou aquela empresa? Então, né, junto com o seu Romeu, eles que fizeram a Pessato acontecer. Como é que tu vai comparar com uma guria de 26 anos que não tem experiência nenhuma e tal? Mas acontecia a comparação. Era inevitável. Ah, no tempo do seu Werner era diferente. Então, aquilo ali, claro que te gera uma angústia. Eu não sabia se eu queria estar ali ou não. Foi bem difícil. E aí, em 2023, a Helena nasceu. E eu saí, então, de licença maternidade. E a Lu... E eu não sabia quando é que eu ia voltar. Eu estava naquela... A gente sabe, né, que depois que tem o filho, tu quer ficar para sempre junto com a criança, não quer largar nunca mais. E a Lu me disse, Bruna, fica com ela esse ano e tal, e me incentivou a ficar. E eu acabei ficando. Quando eu falei de empresa feminina, né, ano sabático, eu me lembrava do meu período, que eu morava em Porto Alegre, trabalhava em Gravataí. E eu me lembrava do meu período de mãe, de bebê de 5 meses, depois da licença, das férias e tudo mais, a Luciane, Porto Alegre, Gravataí, Porto Alegre, Gravataí. E aquilo realmente foi muito difícil. E aí, quando a Helena nasceu, eu pensava assim, meu Deus, mas ela mora aqui em Gravataí, mas mesmo assim, como eu não tive isso, eu vou fazer a proposta para a Bruna ver se ela quer. E aí me lembro o dia que eu fui lá, Bruna, tem uma proposta para te fazer. É verdade. Não sei se tu queria, não sei, né? Não, imagina, tu vai querer ficar um ano inteiro com a criança em casa? Não, claro que não. O ano Imagina, sabático foi da maravilhoso. Sou muito grata a isso, muito grata por ter tido essa possibilidade. Quantas pessoas hoje têm essa sorte de ficar em casa o primeiro ano inteiro do filho? Então, eu acho que, nossa, para mim foi muito importante em todos os sentidos, tanto com relação à maternidade, do vínculo que eu tenho com a Helena, enfim, para mim foi maravilhoso, mas também com relação à empresa, porque eu digo que eu não sei nem explicar, virou uma chave que eu, de fato, eu não sei explicar mesmo. Mas quando eu voltei então em 2024, início de 2024, e eu voltei completamente diferente. Não foi algo que até porque durante a maternidade tu não pensa em nada, né? Tu não tem tempo. Durante a licença maternidade, tu não pensa muita coisa. Então, eu não pensei de verdade. Não foi algo que em casa eu fiquei, quando eu voltar, não. Foi literalmente uma virada de chave. Quando eu voltei, eu encarei tudo completamente diferente. A vontade que eu tinha de estar lá dentro era outra. Não sei explicar. Mas então... Talvez deixar um legado teu agora para tua filha. Faz muito sentido. Então, foi algo que... o meu ano sabático, por isso que eu disse que é parecido com o da Lu. Eu tive um ano sabático também, diferente, mas também foi um ano que me transformou muito. A maternidade, por si só, já transforma muito a gente. Então, eu acho que foi ali a minha virada de chave e ali que eu vi que, de fato, é aqui que eu quero estar e é aqui que eu quero trabalhar e é esse o legado que eu quero continuar. Acho que já dá até para puxar um gancho, né? Porque eu acho que a Rafa tá nos olhando ali e já tá pensando, quando é que vai ser o meu ano sabático? Eu acho que ela até já tá planejando ali. Não, dela vai... Não, vai mais pra frente. Vamos cortar essa parte. Eu acho muito legal, assim, foi sensacional ouvir a história de vocês, porque eu acho que elas trazem tantas coisas diferentes, assim, São duas mulheres, né, que vieram de uma história de empreendedores natos, assim, né, que tinham um empreendedorismo muito forte, mas o empreendedorismo não nasceu com vocês, né? Todas duas disseram que originalmente tinham objetivos de carreira que não tinham nada a ver com o empreendedorismo. Mas isso foi depois aflorando de alguma forma, né? E assim, a gente que trabalha com carreira, eu acho tão bacana ouvir histórias reais como essas,
porque tira um pouco dessa coisa da fantasia, de É achar que verdade. carreira tem que ser a coisa da paixão, e que tu te apaixona por algo desde o início, que daí vai ser tudo fácil, vai fluir. É só planejar, colocar no papel e tudo Exato. acontece. E às vezes é isso que vocês trouxeram, assim, gente, vida real. Uhum. Tem uma empresa aqui e é isso aqui que vai ser. E claro, respeitar momentos como foram os sabáticos aí, que bom que vocês tiveram essas oportunidades Verdade. para fazer a virada de chave, né? E poder seguir, talvez se eu tivesse seguido na odontologia, hoje não estaria tão realizada, né, fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo. Então, que baita, acho que presente para os nossos ouvintes poder ter histórias como essas, assim, né? E tem uma questão, né, que tu receber, tu vir para dentro de uma empresa já fundada, às vezes parece fácil, né? Uhum. Mas Tá tudo aí, pronto, só seguir. Não. mas aí é que vem o desafio, porque, primeiro, ou tu te molda aquela empresa já pronta, ou tu muda aquela empresa pronta que não tá legal. E foi isso que a gente foi fazendo. Não que ela não fosse legal, mas sabe aquelas questões de processo, Empresa antiga. de uma Que era muito empresa, menor, lógico. uma empresa assim tradicional, era daquele jeito, quadradinho, e o mundo vai mudando, né? Exato. As coisas vão mudando e aquilo que era o quadradinho para tomar corpo na cabeça deles, às vezes, não era bem Sim, assim. tirava da zona de conforto deles. É. Uhum. Então, o desafio para quem fica com uma empresa já iniciada, negócio é complicado, porque daí tu tem que mostrar que tu é capaz, Sim. porque pode acontecer de uma empresa existir, vir a sucessão e aquele sucessor, não, já está pronta, não quero mais, ter logo, tchau. E justamente isso que a gente não fez. Falo por mim, mas eu tenho certeza pela Bruna também. Porque aí, quando eu vi que aqui eu vou ficar, daí que Abraçou ninguém a mais causa. me tira mais. Aí, Agora a cada vai ser, geração é uma pressãozinha extra. É, Eu isso é brinco, eu verdade. sou a quarta geração de gestão na empresa, viu? né, na Nossa. Halter. E aí eu brinco, né? Eu tenho uma bomba relógio na mão, porque se Ah. durou 3 gerações, vai acabar na minha? Não pode, né? Não pode. É uma Questão de pressão, honra. é uma Então, pressão. E aí, essa tem coisa que que tu falou, né, manter. do como é que mantém a tradição do que deu certo, mas também traz uma inovação, porque o mundo não é mais o mesmo. Isso é E muito essa difícil, dose, né? né, é um super desafio. Os clientes lá no início, né, Lu? Não, porque a gente precisa que assine esse documento aqui. Não, mas eu não vou assinar. No tempo do seu Romeu e do seu Vera não assinava nada. Porque aí era todo mundo confiava em todo mundo, né? Os tempos eram outros. Então, até isso a gente teve que ir mudando aos poucos e não é fácil. Não é fácil. Legal. Obrigada. Nota Vamos chamar a 10. Rafa? Vamos então? Então, a Bora. Lu... A não, a Lu Lu fica, a Lu fica, fica. aí a gente Bruna- troca a Bruna. Isso aí. Isso. Daqui a pouco tu Tchau, volta.